Você já riu de alguém por causa do sotaque? Você acha que o português falado em Portugal é melhor do que o português falado no Brasil? Você já riu de pessoas que falam gírias antigas? Tudo isso, na verdade, é preconceito linguístico. Então, se você quer saber um pouco mais sobre essa matéria para fazer sua redação, me acompanha nessa videoaula. Vamos começar o repertório sociocultural. E nós vamos começar com a microfísica do poder de Foucault, em que ele fala que o poder está em todos os lugares e que é uma forma de controlar os seres humanos. Então, quando se fala em preconceito linguístico, é interessante a gente visualizar a ideia de controle, que Foucault traz muito bem nesse quesito. O segundo tópico que nós vamos lidar no repertório sociocultural chama-se violência simbólica, e é de Pierre Bourdieu, em que ele vai falar que a classe dominante, ela vai impor a sua cultura sobre a minoria, sobre a classe menos favorecida. A questão do preconceito linguístico, ela se pauta nesse princípio, que é uma das coisas que a gente vai discutir ao longo dessa aula. O terceiro repertório é o papa da linguística, que é um cara chamado Marcos Banho. A pronúncia é desse jeito mesmo, tá, gente? Escreve Bagno, mas a pronúncia é Banho, Marcos Banho, em que ele traz alguns livros sobre preconceito linguístico. O que eu vou falar para você que dá certinho nesse tema de redação é o livro que tem o próprio nome da proposta, o preconceito linguístico, em que ele vai desmistificar essa ideia do falar errado, em que as pessoas falam, nossa, você falou errado. Ele vai desmistificar todo esse conceito. Então, é um ótimo repertório para você introduzir o seu texto, a sua dissertação. O quarto repertório, não podia faltar, é a literatura. Nós vamos para o movimento modernista. Nós vamos pegar o período mais ou menos que vai de 1920 a 1930, em que nós vamos ter os autores modernistas criando ideias e mostrando a língua falada como um instrumento de poesia e de arte, e principalmente desmistificando que a língua correta é aquela língua que é extremamente gramatical, em que eles vão vir com as variáveis que nós temos dentro do nosso país, dentro da nossa região. Então, esses são os 4 elementos socioculturais que eu estou apresentando para vocês nessa videoaula e que você pode utilizar ao longo da redação. Sempre lembrando que escolha com parcimônia, com moderação, de acordo com aquilo que você vai usar ao longo do seu texto. Então, agora vamos começar o desenvolvimento. Primeiro, nós temos que pensar o que é o preconceito linguístico. O preconceito linguístico, ele está associado a um preconceito que está pautado na fala de uma pessoa. Como essa pessoa fala, como essa pessoa escreve, por exemplo. E é um problema sério porque vai envolver algumas questões como etnia, cultura, região. E tudo isso está dentro e presente da fala de uma pessoa. Então, quando a gente critica a fala de uma pessoa, nós podemos estar, sem querer, é claro, eu acredito que sim, muito embora alguns são intencionalmente, criticando também a cultura ou a etnia dessa pessoa ou a região dessa pessoa. É por isso que nós chamamos de preconceito linguístico. Nós precisamos lembrar que a língua ela é dinâmica e ela precisa ser dinâmica para atender o princípio básico da comunicabilidade. Eu preciso me comunicar com o outro. Ao comunicar com o outro, precisamos falar o mesmo código, ter ciência do mesmo código. Consequentemente, quando as gerações vão mudando e a sociedade também, a língua vai se adaptando a essa nova forma da população conversar, da população falar. Então, ela é uma unidade viva. Sendo uma unidade viva, nós temos que pensar que ela está em constante mudança. Logo, a gente deve respeitar essas mudanças e, é claro, por vezes, adaptar essas mudanças. Partindo do pressuposto que o Brasil é um país com alta extensão territorial, quer dizer, um país enorme, nós temos várias regiões. E as regiões, elas vão trazer parte da cultura dela, por exemplo, a cultura do norte, a cultura do nordeste, a cultura do sudeste, e isso é um reflexo na língua. Nós temos cada uma dessas regiões
com um falar típico, próprio dessas próprias regiões, em que está associada à cultura dessa região. Então, por exemplo, Minas Gerais, ela tem a sua cultura intrínseca ali, em que para os mineiros é parte de uma forma de vida. Isso se reflete, claro, na língua. Assim como, por exemplo, o Nordeste. O Nordeste tem uma cultura própria deles, que vai refletir na fala deles. Essas variações, elas são importantes e dão caráter à pluralidade de vozes no Brasil. No entanto, a gramática normativa, que é o padrão que faz a base do preconceito linguístico, por quê? Porque as pessoas, elas tomam a gramática normativa como padrão do que é o correto. E elas ignoram completamente as variedades linguísticas, culturais, éticas de toda uma nação. Então as pessoas pegam as regras gramaticais e tudo aquilo que diverge dessas regras gramaticais, elas são taxadas como erro. Logo, faz com que essas pessoas automaticamente sofram e façam preconceito em relação à fala de alguém. Não podemos esquecer que a gramática, ela é como um fio linguístico. Ou seja, ela vai garantir a hegemonia da língua no Brasil. Isso é importante para o nosso país em termos sociais, políticos e econômicos. No entanto, a gramática ela não trabalha com variações. Ela não vai trazer, por exemplo, gírias, expressões que são típicas de uma fala, de uma língua. Ela não vai trazer essa variedade. Sendo assim, para a gente compreender melhor, o português falado em Portugal, ele se difere do português falado no Brasil. Claro, Portugal, pela cultura lusitana, traz expressões que funcionam muito bem para aquele Portugal, para aquela cultura. No entanto, quando a gente vem para o Brasil, nós temos expressões que elas são características da nossa cultura, da cultura do brasileiro. Então, elas divergem nesse ponto. E é bom deixar claro também que, nesse caso, a gramática não vai contemplar essas variações. E é justamente nessas variações em que as pessoas acabam cometendo atos como achar que o português de Portugal é muito melhor, muito mais bem falado, é engraçado falar isso, né, do que a do Brasil. Criticar sotaques, por exemplo. As pessoas se julgam no direito de corrigir uma palavra que alguém disse que não está de acordo com a norma gramatical, porque o fio guia dessa pessoa para ela colocar o que é certo ou errado é a gramática. Mas a gramática traz essas limitações quanto à cultura, e realmente não é a função da gramática colocar essa questão cultural dentro das normas e das regras. Nós vamos falar que vários preconceitos já existentes na sociedade, eles podem ser potencializados pelo preconceito linguístico. Muitas pessoas não se dão conta que é uma forma de potencializar outros preconceitos que já existem na nossa sociedade. Vamos começar com o primeiro, que é o que nós chamamos de preconceito socioeconômico. Isso quer dizer o seguinte: quando uma pessoa ela pertence a uma classe econômica mais baixa, pela falta de oportunidade de estudo, de cursos, de aprimoramento, ela tende a conversar e a escrever mais pelas variantes e não pelas regras gramaticais. Consequentemente, elas se tornam vítima de um preconceito direto. Por vezes, isso interfere facilmente e diretamente em situações do dia a dia, como ao procurar um emprego. Uma pessoa que, ao ser entrevistada no emprego, trabalha mais com as variantes do que necessariamente com aquele português gramatical, normativo, ela tende a ser julgada como inferior. Então, essa questão do preconceito linguístico pelo uso da variante vai reforçar o preconceito socioeconômico que já existe na sociedade. O segundo preconceito é o que nós chamamos de preconceito regional, que já existe também na sociedade. Esse preconceito regional,
ele vai fazer com que as pessoas que vivam em regiões mais ricas do país, elas critiquem os sotaques e regionalismos daquelas pessoas que vivem em regiões mais pobres do país, fazendo com que haja uma discriminação quanto à inteligência ou à cultura daquelas pessoas que vivem nessas regiões mais pobres do país, levando-se em consideração que nada mais é do que um preconceito. O fato de uma pessoa usar as variáveis regionais daquele local não faz dessa pessoa menos capaz do que uma pessoa que mora e vive, por exemplo, nas regiões mais ricas do país. O próximo preconceito é o que nós chamamos de preconceito cultural. Isso quer dizer que ele já existe na sociedade e consiste no fato de que a elite cultural ou a elite intelectualizada, ela desconsidera as variantes como algo a ser levado em consideração, como cultura, por exemplo, a cultura de massa. Sendo assim, há um preconceito muito grande em relação às músicas sertanejas, por exemplo, ou ao próprio funk, que são gêneros culturais de massa que trabalham com as variantes populares. Logo, a elite cultural tende a classificar esse tipo de manifestação como manifestação pobre, sem valor, sem cultura, justamente porque elas trabalham basicamente com as variáveis e não necessariamente com a língua padrão. Então valoriza-se aquelas músicas, por exemplo, em que o artista ele vai utilizar de recursos literários clássicos, tais como metáfora, por exemplo, ou vários outros tipos de figura de linguagem, ou por exemplo o hipérbato, que é uma inversão, que dá um tom mais elitizado à cultura. E isso vai descaracterizar aquilo que a maioria dos brasileiros possuem e tem, que é a chamada cultura de massa. O próximo preconceito é o racismo. Eu não preciso dizer a vocês que o racismo é um preconceito que existe na sociedade e vem liderando um ranking aí de preconceitos, infelizmente. No entanto, ele aparece também dentro do vocábulo. Eu sei que vocês devem ter pensado alguns exemplos aí, tipo o uso da palavra denegrir e assim, mas não é bem esse caminho que eu vou traçar quando eu falo do reforço do preconceito linguístico, porque eu estou lidando com preconceito em relação ao racismo. Na verdade, algumas palavras, elas são taxadas na nossa sociedade com símbolos que não são reais, o que vai reforçar, o preconceito em relação à cultura negra. É o caso, por exemplo, da palavra macumba. Na sociedade popular, quando se fala macumba, as pessoas normalmente associam a feitiçaria, por exemplo, ou mau agouro, ou alguma coisa parecida, porque elas entendem culturalmente que a palavra macumba é isso. É uma feitiçaria negativa, sei lá, para atrair o amor de volta, prejudicar alguém, alguma coisa parecida com isso. É claro que é um preconceito linguístico. Por quê? Porque a palavra macumba nada mais é do que um instrumento de percussão utilizado nos rituais africanos. Só que a maioria das pessoas não sabem isso. Então elas vão passando esse preconceito através da língua de geração para geração. Isso, na verdade, é o que nós aprendemos como racismo estrutural. E o preconceito linguístico, ele vai reforçar esse racismo estrutural que nós já temos na sociedade. E o último preconceito que já existe na sociedade é a homofobia, em que ele é reforçado também pelo preconceito linguístico. Determinadas falas ou expressões, elas são classificadas como, por exemplo, gírias que são do meio, do meio homossexual, por exemplo, do meio gay. Então, tipo, fazer a egípcia, por exemplo. Então, determinadas pessoas acham que se o fato de eu falar fazer a egípcia, automaticamente isso já me classificaria, por exemplo, como sendo gay. Mas vai criar o que é pior ainda, um preconceito em relação ao próprio grupo gay
em relação à fala. Então, aquelas pessoas que são, por exemplo, homofóbicas, elas se sentem no direito de criticar, julgar, justamente por causa da fala daquele indivíduo, porque eles acham que aquela fala é só para um determinado grupo, como se a fala não fosse para o falante da língua. Ele é para quem fala a língua. Eu posso falar do jeito que eu quiser, que isso não dá às pessoas propriedade de dizer o que eu sou, ou o que eu penso, ou o que eu acho. Não pelas minhas escolhas vocabulares ou as suas escolhas vocabulares. Como o preconceito linguístico reforça totalmente outros preconceitos já existentes na sociedade, nós temos que pensar que existem consequências que são, por vezes, danosas. A primeira consequência, na verdade, gente, é a exclusão social. A pessoa que trabalha com as variantes da língua padrão, ela tende a ser excluída de meios sociais considerados elitizados ou, se me permitem até dizer, pseudo-elitizados. Uma vez que ocorre a exclusão, as pessoas elas possuem e acabam desenvolvendo um medo ou uma fobia de falar em público. Porque ela sabe que, caso ela fale em público, pode ocorrer dela sofrer o preconceito linguístico, ou seja, dela ser corrigida. E se ela for corrigida, quando se é corrigido, isso gera um processo de constrangimento muito grande. Às vezes as pessoas não entendem por que isso gera um constrangimento, justamente por tudo que nós conversamos antes. Porque ao corrigir a fala de uma pessoa, o vocábulo de uma pessoa, você está tocando em assuntos como questões socioeconômicas, questões regionais, cultura, etnia e todo o resto. Então, essa pessoa pode desenvolver um medo ou uma fobia de falar em público. Pasmem, senhoras e senhores, mas é verdade. Um terceiro ponto que a gente tem que levar em consideração aqui são os prejuízos causados à autoestima por essas pessoas que são vítimas do preconceito linguístico. Essas pessoas, por tanto serem corrigidas, elas podem desenvolver a ideia de não serem inteligentes o suficiente, culta o suficiente, e isso pode mexer diretamente com a autoestima dessas pessoas. E por fim, não menos importante, mas por fim, nós temos uma questão que reflete diretamente no que a gente conversou antes. Essas pessoas que trabalham com as variantes linguísticas, elas podem ter dificuldade em conseguir emprego, uma vez que, pelo menos em entrevistas, as pessoas esperam que os candidatos trabalhem mais com a linguagem próxima do formal, com a linguagem mais normativa. E quando uma pessoa ela utiliza essas variantes linguísticas pelo preconceito linguístico, elas podem ser vítimas de uma discriminação sem levar em consideração o potencial que aquela pessoa tem para desempenhar aquele trabalho e acabam perdendo ofertas ou empregos de trabalho. Bom, senhoras e senhores, eu espero que tenham gostado dessa aula. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Esse é um dos temas cotados para o Enem de 2020 e eu espero ter ajudado vocês nessa videoaula. No mais, um grande beijo para vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau!